Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Assim diz a palavra de Deus. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Oremos. Pai bondoso e amado, ilumina o nosso entendimento e usa a minha vida para expor a Tua palavra com fidelidade, com graça, com poder. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Véspera da Páscoa. No século XXI e provavelmente no século XX, a véspera de Páscoa mais agoniante, a véspera de Páscoa com maior quantidade de gente solitária, com solidão, por causa do isolamento do Covid-19, da pandemia do coronavírus Covid-19. E o que fazer numa véspera de Páscoa, onde muitos não vão poder amanhã estar com toda a sua família reunida, quando nós, pastores, não vamos poder ter as nossas igrejas abertas e celebrar a Páscoa do Senhor Jesus, este que é o evento central da fé cristã? O que fazer nesse momento de isolamento? Talvez você, pela força do seu trabalho, pela tua vocação, amanhã tenha que passar a Páscoa isolado, trabalhando, cumprindo uma escala, seja na área de segurança, seja na área de saúde. O que fazer se você talvez esteja isolado porque você é de um perfil de risco e todos nós temos nos isolado nesses dias para promover a saúde uns dos outros? O que fazer numa véspera de Páscoa com solidão e agonia, com solidão e angústia? Eu quero compartilhar contigo 3 lições que esse texto do Evangelho de Lucas, que também é encontrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de um modo um pouco distinto no Evangelho de João, mas conta como foi a véspera da última Páscoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou por 32 Páscoas sem a certeza de que o dia seguinte era o dia da crucificação. Essa era a véspera de Páscoa, em que o Senhor Jesus olha, sabendo que no dia que o sucedia, ele estaria na cruz do Calvário, ele estaria sendo preso injustamente, ele estaria ali derramando seu sangue por pecadores, ele estaria experimentando a máxima expressão de sofrimento, seja físico ou seja espiritual, por causa da separação, da distância que ele teve que experimentar em relação ao Pai. O texto mostra que, em primeiro lugar, Jesus, quando sozinho, quando solitário, e quantas vezes ele não se sentiu solitário? Quantas vezes Jesus Cristo olhou para o lado e dizia: eu quero conversar com alguém, mas eles não vão entender o que eu estou passando. Afinal, era o Deus Filho que estava aqui, o homem Deus que estava aqui experimentando agonias, experimentando a humilhação que nenhum outro homem experimentou na história da humanidade. O que fazer nesse momento de solidão? Jesus fez o que devemos fazer.
Jesus orou. Diz o texto que, como de costume, diante da agonia, diante da solidão, Jesus orava. Conversa de Deus com Deus, Deus Filho falando com Deus Pai na presença do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 17, registra a oração sacerdotal. Se você tem a curiosidade de saber como é que era uma conversa do Deus Filho com Deus Pai, leia todo esse lindo capítulo e você vai descobrir que o Deus Filho, que hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós como nosso mediador, ele pediu ao Pai para que a sua obra manifestasse glória. Ele pediu ao Pai para que o Pai cuidasse dos filhos, cuidasse da igreja, não deixasse que o mal lhes alcançasse. Ele pediu para o Pai santificar a igreja, purificar, separar a igreja com a palavra. Ele pediu para o Pai que nós, igreja, pudéssemos experimentar o que essa comunhão que ele tem com o Pai, que ele sempre teve desde antes da fundação do mundo. Aqui Jesus orou. E os dois evangelhos, Marcos e Mateus, mostram com clareza que ele orou 3 vezes. Ele interrompia a sua oração, ia exortar os seus discípulos, mas ele retornava a orar. Na solidão, na angústia, não fique sozinho. Não se sinta sozinho. Você tem o Criador do universo para conversar, para orar. Você tem o Pai Nosso que está nos céus para dizer: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixes cair em tentação, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se você não sabe orar, basta fazer essa oração que eu acabei de dizer. Mas a oração é conversar com Deus. E você pode se achegar a Deus porque Jesus Cristo veio e abriu o novo e vivo caminho. Ele abriu o acesso ao trono de graças, ao Deus galardoador daqueles que o buscam. Nós não buscamos a Deus no nosso próprio nome, não com nossos próprios títulos, nós buscamos a Deus em nome de Jesus, o único mediador entre os homens e Deus. Se você tem se sentido sozinho, se essa véspera de Páscoa tem te angustiado, ore, pratique a oração. Desenvolva a prática da oração, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que quanto mais agoniado ele estava, mais ele orava. Quanto mais ele se sentia aflito com a proximidade da sua crucificação, mais ele orava. Jesus é o exemplo perfeito, o Filho perfeito, que todos nós, filhos adotivos, devemos buscar imitar e um dia ser iguais, exatamente iguais como ele é. Siga o exemplo de Jesus. Jesus é o exemplo de oração. Na véspera de Páscoa, com solidão e agonia, pratique a oração. Oração, oração sem cessar. Mas há um segundo exemplo de Jesus aqui. Numa véspera de Páscoa com agonia, com solidão, pratique a submissão. A oração do Senhor Jesus era uma oração de um filho obediente ao Pai, de um filho submisso, de um filho que disse: se possível, passa de mim esse cálice. E quem conhece o contexto bíblico sabe que a Bíblia fala que Deus foi acumulando, gotejando a sua ira despertada por nós pecadores, por rebeldes, por arrogantes, por gente realmente que afronta a santidade e a soberania de Deus. E Deus vai acumulando essa sua ira, num cálice. Os Salmos contam isso, o Apocalipse vai contar do cálice da ira de Deus. E nessa hora, o filho, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Salmo 116 diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? E a resposta é: beberei do cálice da salvação. Preciosa é a morte dos santos perante o Senhor. Ali o Salmo já estava apontando
para o Santo dos Santos, que beberia o cálice repleto da ira de Deus, experimentaria toda a ira, toda a punição de Deus, para que pecadores como eu e você pudéssemos ter acesso à salvação de Deus, pudéssemos ter paz, tivéssemos um Salvador. E Jesus obediente, foi obediente até a morte, morte de cruz. Sabia que não seria fácil. Sabia que seria terrível, mas na sua oração diante do Pai, ele apresenta toda a submissão dizendo: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus sempre apresentou que a sua comida, a sua bebida era fazer a vontade do Pai que o enviou, de Deus que o enviou. E aqui nessa oração, nesse momento de solidão, nesse momento de angústia, muitas pessoas descambam quando estão solitárias, muitas pessoas ficam descontroladas, praticam absurdos, às vezes contra a sua própria vida. Não fique desesperado. Seja como Jesus, obedeça ao Pai. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Busque conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. A vontade de Deus está revelada nos 10 mandamentos, que o resumo é o amor. Cumpra esses mandamentos, não roube, não mate, não minta, não seja invejoso, honre o teu pai e a tua mãe, dedique um tempo para estar diante de Deus, não use o nome de Deus em vão, não tenha outro Deus diante de si, entregue-se para ser governado e comandado por Deus. Além da oração, a submissão foi o que o Senhor Jesus deixou de exemplo. Na noite mais agoniante, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de desespero, nesses tempos em que às vezes vemos cientistas, vemos governantes sem saber o que fazer, nesses tempos que muitos estão desesperados sem saber o que fazer. A vontade de Deus é o que deve ser seguido. Se você não conhece essa vontade, encha-se da palavra de Deus, se debruce, leia essa palavra e você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você vai assim poder, como Jesus, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, por vezes, faz lágrimas escorrer dos olhos. A vontade de Deus, por vezes, causa isolamento, causa afastamento, causa solidão, sim. Mas a vontade de Deus sempre molda, sempre muda, sempre transforma. A vontade de Deus sempre é aquela que deve ser seguida. E se nós estamos nesse caos, não é por causa da pandemia ou de um vírus, é por causa da rebelião dos nossos pais, Adão e Eva, que em vez de guardarem-se submissos, obedientes à palavra de Deus dada no Jardim do Éden, de não comer de um fruto que revelaria o conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram. E toda desobediência a Deus leva ao caos, leva à destruição. A nossa raça, a nossa natureza está toda corrompida por causa de insubmissão. E, no entanto, Jesus Cristo, sob a maior pressão, perseverou obediente, submisso ao Pai. Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele é o modelo. A Bíblia diz para sermos imitadores do apóstolo Paulo, que era imitadora de Jesus Cristo. Nós devemos imitar a Cristo. Ele é o padrão perfeito. Quando você não souber o que fazer em agonia, em aflição, em solidão, sob pressão, imite a Jesus Cristo, que teve uma vida de oração e teve uma vida de submissão ao verdadeiro Deus, ao Pai Nosso que está nos céus. E concluindo essa mensagem, o que fazer nessa véspera de Páscoa com tanta solidão, com tanta agonia? Além da oração e da submissão, a exortação.
O Senhor Jesus vivendo toda aquela agonia que diz o texto, levava uma sudorese que ia até as gotículas de sangue que pingavam, tamanha agonia de saber que no dia posterior ele seria pregado numa cruz, ficaria ali sendo humilhado, ficaria ali até a sua última gota de sangue escorrer. Ele naquela agonia, ele ainda tinha a comunhão, a condição de trazer os seus discípulos para uma condição adequada. Ele orava e chamava os seus discípulos para orar. Diz que os discípulos dormiam de tristeza. Quantos nesses dias estão entregues ao sono, não querem levantar da cama enquanto não tiverem uma boa notícia? Os discípulos estavam assim, uma condição assim de depressão profunda, de profunda tristeza, que não quer sair da cama, não quer fazer nada, mas Jesus trazia a eles uma exortação. E exortação não é bronca, é encorajamento. Exortação é abraçar aquele que está se afastando e trazer para perto no caminho certo. Jesus diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. A mesma vida de oração que Jesus praticou e deu de exemplo e ordenou, agora ele trazia os seus amigos para resistirem às grandes provas que tinham. Queridos, nós devemos imitar o exemplo de Jesus. Nós devemos exortar tantos e tantos que nessa hora estão desanimados, desesperados, desorientados e dizer, venha, orem junto conosco, vigiem, estejam alertas, estejam atentos para o que podemos fazer, para como podemos ser uma bênção, para como podemos estar diante de Deus agradando a esse Deus. Em nome de Jesus, que essa mensagem seja uma mensagem de exortação, de encorajamento para você nessa véspera de Páscoa, repleta de solidão e de agonia. Que você não seja alguém que passa por esse tempo tão difícil da nossa geração, da nossa época, e que não reage da forma mais saudável. Que você possa, como Jesus, ter uma vida de oração, ter uma vida de submissão a Deus, seja qual for o perigo, seja qual for o risco que esteja perto de ti. E que você possa ser um canal de exortação, como o Senhor Jesus foi, animando, cobrando, empolgando os seus discípulos a não ficarem entregues à tristeza profunda, mas lutarem e saírem, romperem daquela situação para junto com ele orarem, vigiarem e estarem alertas, porque essa vida é muito perigosa. Essa vida é muito curta, essa vida passa rápido, precisamos estar atentos, precisamos estar na posição correta. E a posição correta é de joelhos diante do Pai. E quando levantar, cumprir a vontade do Pai, andar nos caminhos que Jesus deixou. Porque assim, eu e você seremos imitadores do Senhor Jesus. Estaremos fazendo exatamente aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Ele é o exemplo, ele é o modelo. Que Deus nos conduza, nos dê graça, nos dê poder para, nessa véspera de Páscoa tão agoniante, não esquecer do exemplo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que alcançou a nossa salvação na cruz e foi um modelo de oração, foi um modelo de submissão, foi um modelo de exortação a tantos que estão desanimados, que estão desesperados, que estão descaídos. Levantemos e, como diz o Senhor Jesus, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Não fique prostrado, mas de joelhos busque ao Senhor Jesus para que Ele te exalte. Ele está no alto e sublime trono, mas Ele também está contigo, contrito e abatido de coração. Que Deus te abençoe, que essa Páscoa no ano de 2020 seja uma Páscoa
transformadora, seja realmente um momento de passagem da escravidão para a liberdade, um momento de novidade de vida, um momento de experimentar o descanso que há no Senhor Jesus. Que Deus o abençoe e aplique essa palavra do Evangelho de Jesus na tua vida. É a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.